Começa agora a Hora do Ângelus, na Rádio Cerrado. Quinta-feira, 8 de maio. Neste dia, a Igreja vive a expectativa da escolha do novo Papa, do sucessor de Pedro, o sucessor do Papa Francisco. Rezemos com muita fé, pedindo a Nossa Senhora que interceda junto a Deus por todos os cardeais que estão reunidos no conclave, para que esse Papa seja escolhido entre aqueles que têm mais amor, mais carinho, cuidado com as pessoas mais humildes, mais sofridas, e que dê continuidade àquilo que o Papa Francisco estava realizando em nossa igreja. Uma igreja mais aberta, acolhedora, que se preocupava com as questões humanas, principalmente com a pobreza, com a fome, com as guerras, com a natureza. Que o Espírito Santo venha sobre todos os cardeais reunidos nesse dia, que possamos logo ter uma notícia boa acerca desse novo Papa, que a Igreja espera com muito carinho, com muita ansiedade e em oração. Rezemos nesse dia também por todos os doentes. Rezemos também pela paz no mundo. Logo após a Hora do Ângelus, nós faremos juntos a reflexão da Palavra de Deus para esta quinta-feira. O anjo do Senhor anunciou a Maria, e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. O Evangelho de hoje é o de João, capítulo 6, versículos de 44 ao 51. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Todo aquele que ouve o Pai e o recebe seu ensinamento, vem a mim. Não que alguém tenha visto o Pai, só aquele que é de Deus já viu o Pai. Eu vos afirmo, e esta é verdade, aquele que crê tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram do maná no deserto, e apesar disso morreram. Este é o pão que desce do céu, para que não morra quem dele comer. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nós estamos refletindo sobre os evangelhos dessa semana, falando do corpo de Cristo, a Eucaristia. No final deste texto de hoje, Jesus afirma: Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. O que vou dar é a minha carne, que ofereço pela vida do mundo. Jesus não está dizendo que ele é simbolicamente que o corpo dele é dado simbolicamente, que o pão que nós recebemos simboliza, o pão na Eucaristia simboliza ele. Mas Jesus diz que ele é verdadeiramente o pão que nos alimenta. Na Eucaristia, Jesus é o corpo de Cristo. O corpo de Cristo, o corpo de Jesus está presente na Eucaristia, na hóstia consagrada. Ele é o pão que nos alimenta.
E ele diz que ninguém viu o Pai a não ser aquele que o Pai o enviou, ou seja, aquele que veio do Pai. Só ele viu a Deus e só ele sabe qual é a vontade de Deus para cada um de nós. E Jesus diz que Deus chama aquele que quer. Pela sua graça somos chamados, somos salvos. Às vezes nós nos preocupamos demais em converter alguém, em colocar na cabeça de alguém a fé, os valores cristãos. Nós precisamos fazer isso, evangelizar, anunciar Jesus, mas é pela graça de Deus, é pela vontade de Deus que as pessoas se salvam, são convertidas, é pela vontade de Deus que o Espírito Santo age onde quer, da forma que Deus quer. Por isso nós devemos confiar na ação de Deus em nossas vidas, na vida das pessoas que amamos e pedir sempre: Senhor, faça a sua vontade na vida do fulano, da fulana, na minha vida, mas se possível atenda às minhas preces, ajude aquela pessoa, aquela outra pessoa que está passando por essa dificuldade, aquele que não crê, aquele que está triste, que não crê em mais nada, que está depressivo. Por isso nós devemos pedir a Deus que envie o seu Espírito Santo sobre essas pessoas, sobre nós, para que tenhamos sabedoria, discernimento diante de tanta coisa que acontece nesse mundo, de tantas dúvidas que nós temos a respeito da nossa fé, a respeito daquilo que é correto, a respeito do pecado. Deus nos deu os seus mandamentos, mas nos deu o Espírito Santo. Jesus morreu, ressuscitou, esteve pelo mundo durante alguns dias, apareceu aos seus amigos, aos apóstolos, várias vezes, partiu o pão com eles, comeu peixe, pão, mostrou que ele estava vivo. E diz que ele um dia subiria aos céus, e como ele vai subir aos céus, como ele subiu aos céus, e mandaria o seu Paráclito, o Espírito Santo. Nós estamos num tempo falando sobre Jesus falando sobre a Eucaristia, sobre a sua presença viva no mundo a partir deste pão que nos alimenta. E Jesus vai preparando os seus apóstolos para falar do Espírito Santo, para enviar o seu Espírito Santo. E é esse Espírito que nós pedimos, que nós invocamos, que vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis. Por isso nós devemos acreditar que Deus age em nossas vidas da forma que Ele quer. Nós precisamos crer que Ele está agindo dia a dia em nossa vida, nos mostrando os caminhos, nos orientando, e deixa seu Filho como alimento, como força, como aquele que vem para nos conduzir até Deus, para nos salvar, ressuscitar, como Jesus ressuscitou. Que o Espírito Santo esteja conosco, esteja também hoje com os cardeais no conclave em Roma, para que seja escolhido o nosso novo Papa. Que o Espírito Santo esteja conosco, nos proteja, nos guarde, nos dê sabedoria. Ó Deus, Pai e Mãe da família humana, guarde e faça prosperar o lar de todos nós. Amém. Ó Senhor Jesus, que viveu na família de Nazaré, faça dos nossos lares um lugar de aconchego e de muita alegria. Amém. Ó Espírito Santo, que ilumina e unifica, transforme nossas igrejas em casas de família, abertas, acolhedoras e serviçais. Amém. Que a bênção do Deus Amor, Pai, Filho e Espírito Santo, derrame-se sobre todos nós e permaneça para sempre. Amém.